dificuldade começa, o sofrimento começa quando, por exemplo, se eu sou um barco, bote inflável, e eu tenho que ter um corpo forte, braços fortes, e sendo um bote inflável, aonde eu ando? Eu navego muito próximo da costa. Quando eu quero, estou cansada, eu paro, estaciono, curto um pouco a vida, descanso, sigo remando um pouco mais, eu vou na minha toada, eu vou na minha possibilidade de remar. Quando eu estou cansada, eu paro, sigo um pouco mais, posso navegar pelos riozinhos, volto. Se as ondas estão muito gigantescas, eu paro, eu fico dentro da praia e assim por diante, tá? Então, ser um capitão habilidoso é esse autoconhecimento. Primeiro, eu pratico os meus braços, desenvolvo o meu corpo, torno o meu corpo habilidoso, né? Capaz de lidar com... Tem que ter força nos braços, nas pernas. E fora isso, eu tenho que conhecer o meu barco, como que ele é capaz de... Qual é a capacidade de peso que ele sustenta, se ele entrar água dentro, o que eu tenho que fazer. Quer dizer, somente com a prática e desenvolvendo a minha musculatura que eu vou ser uma capitã habilidosa de um barco a remo. Outra pessoa ao meu lado, um pouco mais profundo, vai usar um barco à vela, segue para cá. Ele tem que conhecer o que não é necessário para mim, né? Mas para a pessoa que dirige um barco à vela, é necessário sim ele saber a respeito dos ventos, como mover a vela, como contrabalançar o peso. Ele vai ter outro tipo de autoconhecimento, tanto de si próprio, das suas capacidades e técnicas, como também ele vai ter que conhecer o barco, vai ter que conhecer a vela, vai ter que conhecer os ventos. Provavelmente quando as ondas estiverem muito grandes, ele vai ter que atracar e descansar, e assim vai. Cada barco no oceano, ele tem suas características próprias, que o capitão habilidoso, com a prática e o exercício, ele vai adquirindo confiança nele, pelo conhecimento que ele tem do próprio barco, e sim as suas habilidades, praticando, exercitando, passando por intempéries. É aí que você vai se tornando uma pessoa capacitada, madura para enfrentar as agruras que esse mar da vida vai oferecendo. O sofrimento começa quando a gente para de olhar para dentro de nós, para perceber qual que é o meu propósito, tentar descobrir qual é o meu barco, porque isso não é muito claro na sua vida, né? Então, o nosso sofrimento começa, na realidade, quando, ao invés de eu olhar para dentro, para mim e para o meu barco, e perceber de que forma que eu me sinto bem, que eu sinto prazer, né? E eu vou tentando descobrir qual é o meu barco, quais especialidades do meu barco e o meu desempenho como ser humano, né? Na realidade, de repente, eu paro de olhar para o meu barco e eu começo a olhar para o transatlântico lá em cima, né? É isso muitas vezes que a gente faz. Quando a gente vai escolher a nossa profissão, a gente, em vez de olhar para si, para as habilidades que a gente tem, para as coisas que a gente faz fáceis, para as coisas que a gente faz e dá muito prazer e muita satisfação, a gente começa a olhar para o outro e começa a olhar: será que se eu fosse um transatlântico, olha como o mar lá no fundo é calmo, e aí eu que sou um barquinho, por exemplo, gente, fazendo essa analogia, eu que sou um barquinho a remo, né? Eu faço uma força monumental, furo toda aquela parte cheia de ondas, né? E vou indo lá para o fundo. Eu, até pelo meu esforço, pela minha força de vontade,
pela minha determinação, com certeza eu vou chegar lá no fundo do mar, né? Bem lá próximo aonde navega o barco enorme, o transatlântico. Mas quando vem as intempéries, eu com certeza, aquelas ondas gigantescas, eu simplesmente pode ser que eu morra lá no fundo do mar, né? Vamos dizer assim. Né? E mais do que tudo, eu vou despender um esforço, uma energia que não totalmente desnecessariamente, porque a minha felicidade é se eu fosse o que eu vim ser, que é um barco a bote, né? O botinho a remo, né? E vice-versa. Alguém que veio com algumas características, alguns atributos, alguns dons, alguns talentos, que como a gente está comparando aqui com o barco, que a gente deveria muito mais prestar atenção, olhar para dentro neste autoconhecimento, a probabilidade de acertar qual é o meu lugar nesse mar da vida seria muito mais fácil acertar desta maneira do que ficar olhando, né? As outras profissões, os outros barcos, o que dá mais dinheiro, o que dá menos dinheiro, enfim. E isso, na realidade, vai me separando do que eu vim fazer, do meu propósito de vida, da minha felicidade e da minha... do meu caminho, do meu barco naturalmente como eu seria, certo? Então esse é o primeiro desafio. Ao mesmo tempo a gente se perde muito, porque a gente, ao invés de olhar para dentro, a gente está sempre com esse olhar, né, invejando, desejando estar em outro lugar que não aonde a gente veio e escolheu para estar, né? E isso é grande fonte de sofrimento.